No vídeo de hoje, vamos falar sobre polígonos regulares. Um polígono regular é um polígono convexo, equiângulo e equilátero. Mas o que quer dizer equiângulo mesmo? Equiângulo significa que todos os ângulos são congruentes. E equilátero significa que todos os lados são congruentes. Lembrando que congruente significa que tem a mesma medida. Então, um polígono regular é um polígono convexo que possui todos os lados iguais, ou seja, todos os lados com a mesma medida, e todos os ângulos internos iguais, ou seja, todos os ângulos internos com a mesma medida. Alguns exemplos de polígonos regulares. Temos aqui o quadrilátero regular. Observem que temos os 4 lados iguais e os 4 ângulos também iguais. Vamos chamar os 4 lados de L e os 4 ângulos de ângulos internos, simbolizados por A e I. O quadrilátero regular também recebe o nome de quadrado. Temos também o pentágono regular. Da mesma forma, temos os 5 lados iguais e os 5 ângulos internos também iguais. Por fim, temos aqui como exemplo o hexágono regular, sendo ele um polígono de 6 lados. Temos então os 6 lados iguais e os 6 ângulos internos também iguais. Sabendo agora que os polígonos regulares possuem todos os lados iguais e todos os ângulos internos iguais, vamos conhecer algumas relações que podemos ter em um polígono regular. Ângulo interno de um polígono regular. Vamos chamar de AI. Então, vamos observar aqui o nosso pentágono regular, com os 5 lados iguais e também com os 5 ângulos internos iguais. Para o cálculo do ângulo interno, no caso o AI, de um polígono regular, podemos fazer o seguinte. Podemos pegar a soma dos ângulos internos e dividir pelo número de ângulos internos, que é igual ao número de lados e igual ao número de vértices. Então, podemos dizer que AI é igual a SI dividido por N, sendo esta a equação que permite o cálculo do ângulo interno em um polígono regular. Temos também o ângulo externo de um polígono regular, que vamos chamar de AE. Temos aqui o nosso pentágono regular e, além dos ângulos internos, vamos escrever aqui os ângulos externos. Então, temos aqui os ângulos externos da figura. Os ângulos externos de um polígono regular também têm a mesma medida. Então, para obter o cálculo do mesmo, podemos fazer o seguinte. O ângulo externo, AE, é igual à soma dos ângulos externos dividido pelo número de lados, que é igual ao número de vértices e igual ao número de ângulos externos. Só que nesse caso, nós já sabemos que a soma dos ângulos externos em um polígono convexo é fixa e é igual a 360 graus. Então, o ângulo externo, o AE, vai ser igual a 360 dividido por N, sendo essa a relação que permite o cálculo do ângulo externo de um polígono regular. Temos uma observação nesse momento. A soma do ângulo interno e do ângulo externo de um polígono regular é igual a 180 graus. Observem que todas as projeções dos ângulos externos criadas anteriormente na figura formaram ângulos suplementares, formaram retas. E aí, com isso, podemos deduzir que AI mais AE é igual a 180 graus. Então, essa relação é muito importante e pode facilitar a resolução de alguns problemas. Com base nessas ideias, iremos agora resolver alguns exemplos de problemas envolvendo polígonos regulares. Número 1. Determine a medida do ângulo interno e do ângulo externo dos seguintes polígonos convexos regulares. Item A. Decágono. Um decágono tem 10 lados, então n igual a 10. O cálculo do AI,
ângulo interno, pode ser realizado por meio da equação AI é igual a SI sobre N. Nesse momento, não temos o SI, então vamos fazer o cálculo do SI antes. SI é igual a 180 que multiplica N menos 2. Substituímos o N por 10. Ficamos então com SI igual a 180 que multiplica 10 menos 2. 10 menos 2 é 8. Então ficamos com SI igual a 180 vezes 8. E 180 vezes 8 totaliza 1.440. Portanto, o SI é igual a 1.440. Isso quer dizer que o AI vai ser igual a... Trocamos o SI por 1.440 sobre o N, que é 10. Então, ficamos com 1.440 sobre 10. E 1.440 dividido para 10 totaliza 144. Portanto, o AI, o ângulo interno, é igual a 144 graus. Já o AE vai ser igual a 360 dividido para N. Ou seja, AE é igual a 360 dividido para 10. Nesse caso, 360 dividido para 10 totaliza 36. Portanto, ficamos com AE igual a 36 graus. Item B. Heptágono. O heptágono é o polígono com 7 lados, então N é igual a 7. O cálculo do AI pode ser calculado por meio da equação AI é igual a SI sobre N. Como não temos o SI, vamos fazer o cálculo do SI primeiramente. SI é igual a 180 que multiplica N menos 2. Nesse caso, vamos trocar o N por 7. Então, ficamos com SI igual a 180 que multiplica 7 menos 2. 7 menos 2 totaliza 5. Então, ficamos com SI igual a 180 vezes 5. E 180 vezes 5 é 900. Então, ficamos com SI igual a 900. Agora, podemos efetuar o cálculo do AI. AI é igual a 900, que é o resultado para SI, sobre 7. Ao efetuar a divisão do 900 pelo 7, obtemos este número aqui. AI é igual a 128,571,428 e reticências. Podemos aproximar este resultado para AI aproximadamente igual a 128,57 graus. Para o AE, teremos o seguinte. AE é igual a 360 dividido para N. Então, ficamos com AE igual a 360 sobre 7. E 360 dividido para 7 fica este resultado aqui. AE igual a 51,428571 reticências. Podemos aproximar este resultado para AE aproximadamente igual a 51,42 graus. Podemos perceber que o resultado para AI e para AE pode resultar em um número decimal. E, nesse caso, temos que fazer alguma aproximação. Número 2. Sabendo que o ângulo interno de um polígono regular é igual a 160 graus, determine o número de lados do polígono regular e a quantidade de diagonais que podemos construir nele. Então, temos a informação. AI é igual a 160 graus. Se temos a informação do AI, vamos começar marcando a equação do AI, na qual temos AI igual a SI sobre N. Vamos substituir o resultado do AI, que é 160, no lugar do AI, ficando então 160 igual a SI sobre N. Nesse momento, não temos nenhuma outra informação. Então, neste caso, temos que tomar um cuidado especial. Como não temos o resultado para SI, podemos trocar o SI pela equação dele. Sabemos que SI é igual a 180 que multiplica N menos 2. Vamos escrever aqui no cantinho. Então, no lugar do SI, vamos substituir por
180 que multiplica n menos 2. Então, ficamos com 160 igual 180 que multiplica n menos 2, que é a equação do SI, tudo isso sobre n. Nesse caso, aquele n que está dividindo o lado direito da equação, ele pode passar multiplicando o lado esquerdo. Então, podemos escrever 160 vezes n igual a 180 que multiplica n menos 2. Ficamos, então, com 160n igual. O 180 vai fazer uma multiplicação no n e no menos 2 também. Então, ficamos com 160n igual 180 vezes n, fica 180n. E 180 vezes menos 2 fica menos 360. Vamos passar tudo o que tem n para um lado e o que não tem para o outro. Ficamos com 160n menos 180n igual a menos 360. 160n menos 180n resulta em menos 20n, igual a menos 360. Multiplicamos por menos 1 e ficamos com 20n igual a 360. O 20 que está multiplicando passa então dividindo. Ficamos com n igual a 360 dividido para 20. E 360 dividido para 20 totaliza 18. Portanto, n é igual a 18. O nome do polígono com 18 lados é o octodecágono. Mas não paramos por aí, porque no enunciado foi solicitado o cálculo da quantidade de diagonais que podemos construir neste polígono. O número de diagonais é calculado por meio da equação d é igual a n, que multiplica n menos 3 entre parênteses, dividido por 2. Substituindo 18, ficamos com d igual a 18 vezes, entre parênteses, 18 menos 3, tudo isso sobre 2. Ficamos então com d igual a 18 vezes 18 menos 3, totaliza 15. Então, ficamos com 18 vezes 15, sobre 2. d vai ser igual a 18 vezes 15, totaliza 270, sobre 2. E 270 dividido para 2 resulta em 135. Portanto, ficamos com d igual a 135. Então, inicialmente tínhamos a informação que o ângulo interno deste polígono regular era igual a 160 graus. Por meio disso, descobrimos o número de lados do polígono, que foi 18, e com essa informação conseguimos calcular o número de diagonais, que totalizou 135. Número 3. Sabendo que o ângulo externo de um polígono regular é igual a 30 graus, determine o número de lados deste polígono regular e a soma dos ângulos internos do mesmo. Temos a informação que AE é igual a 30 graus. Então, utilizando a equação do AE, ficamos com AE igual a 360 dividido para n. Substituímos o AE por 30, então ficamos com 30 igual a 360 sobre n. O n que está dividindo vai passar multiplicando o lado esquerdo, então ficamos com 30 vezes n igual a 360. O 30 que está multiplicando passa dividindo, então ficamos com n igual a 360 sobre 30. 360 dividido para 30 totaliza 12, então ficamos com n igual a 12. E o polígono com 12 lados é o dodecágono. No entanto, também foi solicitado no enunciado o cálculo da soma dos ângulos internos deste polígono. Pegamos a equação do SI, que é igual a 180 que multiplica n menos 2, e substituímos o n por 12. Então, ficamos com SI igual a 180, que multiplica, entre parênteses, 12 menos 2. 12 menos 2 fica 10. Então, ficamos com SI igual a 180 vezes 10. E 180 vezes 10 totaliza 1.800. Então, SI igual a 1.800 graus. Neste caso, no início tínhamos a informação que o ângulo externo deste polígono regular media 30 graus. Com esta informação, descobrimos que o número de lados é 12.
E por meio deste resultado, descobrimos que a soma dos ângulos internos de um dodecágono, que é o polígono de 12 lados, resulta em 1.800 graus. Número 4. Sabendo que um polígono regular possui ângulo externo igual a 40 graus, determine a medida do ângulo interno deste polígono regular. Sabemos, então, que o AE é igual a 40 graus. Neste caso, podemos utilizar aquela nossa observação, que o ângulo interno mais o ângulo externo de um polígono regular totaliza 180 graus. Como sabemos que o AE é igual a 40, ficamos com AI mais 40 igual a 180. Ou seja, AI é igual a 180 menos 40. E 180 menos 40 totaliza 140. Então ficamos com AI igual a 140 graus. Dessa forma, utilizando essa observação, se torna muito mais simples a resolução desse tipo de questão. Esse foi nosso vídeo sobre polígonos regulares. Espero que tenham gostado e até a próxima!